Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ayrton Rocha e estou aqui mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, lembrando para vocês aí, ó, quem tem parente ou conhecido, amigo que está em qualquer lugar do mundo e tem interesse de ver a história contada aqui no nosso canal, entre em contato com a gente, beleza? Entre em contato com a gente, nós vamos marcar uma entrevista e ver a história dessas pessoas aqui no canal. Já vou lembrar vocês aí, ó, dá um like, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal, tá bom? E compartilha, achar legal esse vídeo aí, ó, compartilha com os amigos, beleza? Dito isso, vamos para o que interessa. Hoje nós vamos para os Estados Unidos com o Fernando Oliveira. Pensa num cara massa, pensa num cara gente boa. Fernando Oliveira tá lá na Filadélfia e não vou chamar ele agora para bater um papo com a gente. Fala, meu amigo Ailton, como é que tá as coisas? Só de boa? Do Jóia, tudo bem, cara? Tô aqui sossegado, trabalhei hoje, tá zangado para chegar em casa e trocar ideia com você aí, mostrar um pouco aí, falar um pouco da nossa rotina aqui nos Estados Unidos, quanto tempo que eu tô aqui, como é que é a nossa vida aqui. Vamos trocar ideia, vamos bater um papo aí com a galera. Legal, Carol. Muito obrigado. Primeiramente, muito obrigado por disponibilizar seu tempo para estar gravando com a gente aqui, trazer sua história aqui para o pessoal do canal. Tamo junto, parceiro. E tomara que essa não vai ter essa e mais entrevista. Isso Com sem certeza, sinal que ele vai deslanchar aí, se Deus quiser. com certeza. Ó, primeiramente, eu vou fazer três perguntinhas para você. Beleza. Qual o seu nome completo, o que você fazia aqui no Brasil e de que lugar do Brasil você é? Ó, meu nome mesmo é Fernando José de Oliveira. Mas aí, Aham, meu Insta no Face, a página no Face no YouTube, Fernando Oliveira USA. legal. Legal? E qual foi a outra pergunta? O que você fazia no Ah, Brasil tá. e de que lugar do Brasil você é? Aham, aí quando eu estava no Brasil, eu trabalhava no supermercado Bom Preço, lá em Governador Valadares. Ah, Foi você é de Governador Valadares, Minas Gerais. isso, meu último trabalho foi lá nesse supermercado Bom Preço, em Governador Valadares, isso há 17 anos atrás. E eu nasci em Governador Valadares, mas morava numa regiãozinha, num lugarzinho chamado Córrego dos Desidérios. Então é bem longe, Olha, é 1 hora de Governador Valadares, esse lugarzinho. E ele tem São Geraldo da Piedade, que é por perto, Guanhães, Sarduá, são cidadezinhas próximas. Mas o município que eu morava chamava. Meu pai tem terra lá até hoje, eu tenho minha família lá, um pouco, a parte da minha família, e lá chama Córrego dos Desidérios. Aí eu morei lá até uns 13, 14 anos, depois eu já fui para a cidade, né? Que você já pega uma adolescência, você já acha. sim. E aí ali começou a minha trajetória de vida, assim, já crescendo na vida. Vem cá, e como surgiu a sua ideia de vir ir para os Estados Unidos, cara? Como que surgiu isso aí? Cara, primeiro, eu sempre tive vontade de vir, sonho, né? Sonho. Legal. E até hoje eu tenho um pessoal que segue aí o meu trabalho que tem o sonho de vir para cá. Eu tinha um sonho de vir, aí muitos parentes meus, assim, primo primeiro, primo segundo, já estava aqui. Só que na época que eu vi não tinha internet igual hoje, então já não tinha contato. Mas eu pensava assim, se Deus quiser, um dia eu vou chegar lá. Aí eu tinha minha irmã que morava, casou, mudou para a Alemanha, morou na Alemanha um bom tempo. Depois eles voltou para o Brasil, aí o meu cunhado veio para os Estados Unidos. Aí a minha irmã continuou no Brasil um tempo, eu falei assim, se Deus quiser, agora a minha irmã ainda vai chegar a minha vez, ela vai me levar, se Deus quiser. Aham. Aí, e meus primos, e eu louco para conhecer o país, e também, assim, era, como que fala? Era um sonho de chegar aqui e poder trabalhar, ganhar um dinheiro e conseguir algo na vida, entendeu? Que é o sonho de muita gente até hoje. Uns querem vir a passeio, outros querem vir trabalhar, às vezes não tem as mesmas oportunidades no Brasil. Aí a minha irmã, graças a Deus, meu cunhado veio, passou um tempo, minha irmã veio. Aí depois que eles se estabilizaram aqui,
Aí começou o processo, só que eu trabalhava no supermercado ainda. Aí Tá. eu sempre esperando. Aí, um belo dia, minha irmã entrou em contato e falou assim: você vai viajar. E aí eu falei assim, graças a Deus. Mas antes da minha irmã chegar aqui, quando eu estava na Alemanha, a minha irmã até pensou em me levar para a Alemanha também, mas aí acabou que eles resolveram voltar para o Brasil, vir para os Estados Unidos. E aí, depois de 1 ano, 2 anos que a minha irmã estava aqui, ela me trouxe. E aí depois a gente vai conseguir continuar batendo papo. Aí depois veio meu irmão, veio uma outra irmã, e assim começou a trajetória. Vem cá, e você não tinha passaporte, não tinha nada. Como que foi Não, tirar o nada. documento? Como que foi o visto? Porque hoje não teve visto, não. Ah, tá, entendi. Não, quem dera, quem dera. Não tem nada de visto, e meu sonho. Hoje, se eu estivesse no Brasil, eu aconselho pro pessoal hoje. Antes vou para os Estados Unidos. Pensou em vir legal? Não vem. Eu não dou esse conselho para ninguém, entendeu? Procura a agência de viagem, procura fazer tudo certinho, tentar o visto, se é de turista, ou de trabalho, ou de estudante, porque não vale a pena, não vale a pena. Só que, assim, cada um faz a sua vida o que quiser, entendeu? Mas Sim, antes a gente não tinha as informações que a gente tinha hoje. Na época não tinha internet. A internet era para gente sim. rico. Há 17, 18 anos atrás, Aham, não era qualquer um que tinha internet. Assim, em casa sim, boa, no telefone, igual a gente tem. Então, falava, sim. vambora, estamos indo. Você não sabia onde ia passar, não sabia o que ia acontecer, não. E aí eu tirei o passaporte, fui lá na Polícia Federal, lá em Governador Valadares, tirei o passaporte, eu já tinha meus papéis de votação, né? Que eu já votava, tudo certinho. E aí começou a viagem. Isso E aí foi. você saiu, que ano que você saiu de Governador Valadares? Do Ó, aeroporto ali mesmo? eu não, eu saí de ônibus. Eu saí de Ah, tá. Valadares. A minha primeira tentativa em vir foi em 2000, final de 2005. Faltava o quê? Um mês para Natal e Ano Novo. Aí eu saí de Valadares, fui para São Paulo e vim. Na época a gente passou nos 3 países para chegar no México. Só que quando a gente chegou no México, aí não deu certo a travessia. Aí eu fiquei. Ah, tá. Você tentou atravessar pelo México, não deu certo. Mas antes, como os Estados Unidos tinha colocado uma barreira de não deixar o brasileiro descer direto no México, entendeu? Aí, Ah, aí a gente não tinha como pegar o avião em São Paulo e descer no México, a não ser sem o visto. Aí a gente pegou e dava a volta para chegar no México. Aí quando a gente chegou, eu fui preso, e aí me voltaram. Eu passei Natal e Ano Novo preso lá no México. Natal. sério, cara? Eu falei, rapaz, mas que tentação, viu? Mas eu não combater no Brasil, eu tô de volta. E aí foi dito e feito. Na hora que me mandaram ao Brasil, eu fiquei lá uma semaninha, 2 semanas e peguei o caminho de volta. Aí já Eita! foi no mês de fevereiro, que foi 2006. Tá. Aí, início de fevereiro, eu peguei o caminho. E aí, se você quiser fazer mais perguntas, já vai falando. O que você Não, pergunta. já vai falando, vai, conta aí. Vai, me conta como foi essa trajetória aí. Aí fiz a mesma trajetória, só que aí eu já tinha um pouquinho mais de experiência, né? Certo. Boa. Na hora que eu cheguei nos países que falavam espanhol, aí eu já não tinha aquele medo, porque às vezes você escuta o pessoal falando espanhol, você vê que, dependendo do país, você vê que não é muito difícil você entender. Mas na hora, Aham. quando você nunca saiu do país, você chega numa Guatemala, Honduras, no México mesmo, você escuta aquele pessoal conversando, é uma loucura. A forma que Fala ele rápido. conversa. E primeiro que você já está apreensivo, né? Você tá com aquele frio na barriga ali, é muita apreensão, medo. Aí na segunda vez, eu falei assim: não, é igual um mineiro lá do interior, igual eu, bate em São Paulo. É uma loucura. Só que você ainda está dentro do seu território, você está no seu país, entendeu? Agora, na hora que você bate em Uhum. qualquer outro país, um outro idioma, outra cultura, aí, só que aí da próxima vez eu já viajei, falei assim, agora já
Aí já cheguei nos outros países, aí eu já conversava com os hispanos, né? Mexicano, Guatemala, já sabia mais ou menos a trajetória. Só sei que aí eu cheguei no México, nessa trajetória toda, consegui passar, mas aí, até quando eu fui chegar nos Estados Unidos, foi 6 meses depois. Nossa, demorou 6 meses para chegar? Perdido pro mata fora aí, 6 meses. É mesmo, cara? Ah, cara, Corajoso. Mas você estava sozinho ou tinha alguém? Estava não, viajando alguém com você? eu conheci alguns amigos brasileiros, né, no caminho, e aí eu conheci hispano também. Só que aí, no decorrer da viagem, tem uns que passam rápido e outros não. E eu fiquei naquela, vai, não vai, dentro dos Estados Unidos, atravessava, ia para os Estados Unidos, voltava para o México de novo. E o tempo foi passando. Eu falei assim, para o Brasil eu não quero voltar. Eu já estou aqui, enquanto tiver jeito. Ainda eu conseguia comunicar com a minha irmã uma vez ou outra, eu conseguia comunicar com ela, porque não é igual hoje que você manda um zap e pronto. Sim. E aí eu fiquei nessa trajetória, só sei que de fevereiro eu fui chegar nos Estados Unidos na meada de julho. Cara, e a tua família não ficou preocupada, não? Não, Desesperada? Onde você no tá? Brasil não é como eu ter contato com ninguém. Então, porque lá no Brasil, assim, não era normal todo mundo ter celular ainda, entendeu? Eu falei, Sim. tá, não vou ficar ligando para o Brasil. Não. Aí a minha irmã que estava aqui, de vez em quando eu entrava, eu consegui um cartão, né? Mas aí eu já aprendi a falar espanhol bem. Eu misturei com o pessoal, conheci colombiano, conheci mexicano, Guatemala, hondurenho, dominicano, o pessoal lá do Haiti também, que vem muitos, né? É muita gente que você mistura. Aí eu falei assim, já tô no meio desse povo e daqui eu só vou seguir. Aí num belo dia eu falei assim, agora vai dar certo. Aí a gente atravessou de novo, que nós atravessava e voltava. Aí o cara perguntava, quer voltar ao Brasil? Eu falei assim, não, quer voltar ao Brasil não. Eu quero ficar aqui. Enquanto eu tô com vida e saúde, eu não tô bem estabilizado aqui por enquanto. Aí a minha irmã estava aqui, me ajudava financeiramente. E o tempo foi passando, passando. Assim, você acha que se você falar assim, Fernando, de fevereiro a julho é muito tempo, mas quando você tem um objetivo, entendeu? Eu poderia ter Sim, sim, sim. falado. É É igual quando verdade. você abre o seu canal aí, eu tenho o meu, eu tenho minha página. Você tem ali 10 seguidores, você vê alguém com 50 mil, você pensa assim, caramba, 50 mil? E o tempo vai passando e você vai trabalhando, trabalhando e fazendo um trabalho bacana, com pouco você chega nos 50 mil, e aí com pouco chega no 100, e assim vai, entendeu? E aí eu fiquei, falei assim, não, eu não quero retroceder frente. Agora, se eu ver que tem algo que vai, tipo assim, vida ou morte, aí muda. Mas quando eu tava de boa, não tava passando fome, eu dormia, e ali eu fui fazendo as amizades. Então, agora me conta, tem uma curiosidade. Pode É, falar. durante esses 6 meses, como você fazia com o dinheiro? Você levou muito dinheiro ou como que você Não, tinha, eu não como fui que era a questão do dinheiro para você se manter esses seis passava. meses aí? Não, aí a minha irmã tava aqui, ela me passava dinheiro. Ah, tá, Ela entendi. depositava para mim uma mixaria. E lá também eu comecei a envolver com o pessoal lá, eu fazia um servicinho, um outro servicinho, lá na México, lá na fronteira, lá em Monte Rei. E tudo é questão de sobrevivência. Quando você tá precisando sobreviver, o que aparece, você vai fazer. Você não tem escolha. Sim, Entendeu? E verdade. é igual no caso da minha irmã, dólar. O dinheiro deles lá é peso. Aí se você manda $100, vai dar um dinheirinho bom, entendeu? E eu não fico. Ah, entendi, sim. eu- Porque às vezes o seu dinheiro às vezes não rende se você esbanjar ele, entendeu? Mas a partir do momento que você tem aquele dinheiro só para aquilo ali, é tipo assim, você quer para mim comer bem, se eu precisar comprar uma roupinha de frio, se eu não tiver um lugar para dormir bom, eu vou para um hotel, aí o dinheiro rende. A questão é que quando você começa a ganhar dinheiro, aí você começa a inventar, entendeu? Se você tem um carrinho de $5.000, você já quer ir para um de 10, um de 20. Se você tem uma casa menorzinha, você quer ir para uma grande. E isso é normal, isso faz parte, entendeu? Sim, Agora, uma pessoa que está aqui, eu digamos que no Brasil, que ganha um salário mínimo, todo mês, todo mês, todo mês, e não sai daquilo, assim, para ela dar um passo a mais não é muito fácil, é muito difícil, entendeu?
Porque às vezes ela já paga um aluguel, então para sair do aluguel não é fácil. Então ela leva só aquela rotina de vida. Às vezes quer ter Sim, uma moto, quer ter um carro, mas o salário não sai daquilo. verdade. Entendeu? E qual você atravessou na fronteira? Em que estado você chegou nos Estados Eu Unidos? Novo Laredo. Laredo. Novo Laredo fica o quê, no Texas? do Texas, lá você já entra dentro do Texas, porque tem várias entradas, né? Aí eu Tá. cheguei por Monte Rey, cheguei em Reynosa, aí Reynosa foi a última cidade do México. E eu fiquei naquele meio ali. Aí, todas as vezes a gente ia pro lado de lá com um pouco o trem piorava. Eu falei assim, gente, será que eu sou tão azarado? Porque pô, aí teve uns brasileiros que estavam comigo, desistiu, achou melhor voltar para trás. E eu falei assim, eu não volto. Aí a minha irmã Mas mesmo falou por que voltava? Acontecia o quê? porque desistia de atravessar, porque tem uns que vai dar sorte, vai atravessar e vai chegar rápido. Outros não, entendeu? Então, quando você sai do Brasil nessa situação, Era fronteira seca ou tinha que atravessar rio, não, mato, essa coisa? atravessei no Rio batendo assim em mim, atravessei Eita! da boia. E, rapaz, é alegria quando você atravessava o Rio e pisava no solo americano. Aí, do nada, você ficava lá um dia, dois, não dava para seguir, você tinha de voltar para trás para não ser preso. Aí fica Tá. aquele desespero de novo. Porque eu comi lá de pão sovado e frango. Pô, eu, graças a Deus, como eu fui criado na roça, e geralmente quem é criado na roça, igual eu fui, a gente não tem muita dificuldade com esse negócio de alimentação, entendeu? Sim, sim, sim. E eu, graças a Deus, eu nunca tive uma saúde ruim, eu nunca tive problema com comida nenhuma, porque tem gente que já tem problema de saúde mesmo, e eu não. Eu passei a água de coco lá e coco e pão sovado por muito tempo. E eu fui criado na roça e sobrevivia de trem de roça, meio que índio mesmo. Porque Tomando leite direto da vaca, tira lá da vaca, lá da cabra. Se você pegar aqui em São Paulo, dar um leite cru da vaca, o pessoal fica uma semana no banheiro. não, fica mesmo, e é muito forte. Para quem não é acostumado, ali eu já chegava. Eu lembro que a minha mãe fazia o cafezinho lá, né? E não fazia café de açúcar, fazia de melado ou rapadura. Aham. Ali já fazia, ali você só chegava ali, ó, que dentro dava aquela espuma, ó. Sim, sim. E é assim que funciona. Então eu já tinha um organismo bem, bem forte, entendeu? Você deixa aquele leite lá um pouco em cima, no calor em cima da geladeira lá, ele coalha, vira que é coalhada e você corta na faca. Então, a alimentação para mim até hoje, é claro que você vai ficando velho, algumas coisas, igual eu cheguei aqui mesmo, eu não tinha problema nenhum em comer fruta, entendeu? Aham. Hoje eu já tenho um problema aqui em comer fruta, porque as frutas, querendo ou não, tem muito produto nelas, né? E agora eu já sinto, eu comer uma maçã, uma banana, alguma coisa assim, já me dá uma coceira danada na garganta, Sério, cara? na boca. Então, hoje mesmo, vira e mexe, eu tenho que comprar alguma coisa, uma fruta orgânica para mim. Eu não tinha problema com pólen, né? Aí no Brasil eu nem sabia o que era pólen. Mas aqui o pólen é muito forte, ó. Porque aqui Tá. você vê as 4 estações do ano certinho, entendeu? Primavera, verão, Sim. outono e inverno. E a primavera, meu amigo, na hora que ela começa a chegar, o carro da gente assim, ó, se lava ele, meia hora depois ele tá amarelinho. É mesmo, Você cara? pode escrever assim. Então, meus primeiros 4 anos eu não tive problema. Mas depois, agora, todo ano eu tenho que tomar injeção. Por causa Tá. do porque nem os remédios de farmácia já não estava Entendi. resolvendo. Esse ano eu não tomei remédio, não tomei injeção. Falei assim, não, eu vou aguentar a ponta, mas passei muito mal, viu? A garganta coça, meu olho incha, o nariz só fica escorrendo. Então, mas assim, tem gente que está aqui até hoje, não tem esse problema. Eu e a minha irmã da minha família que está aqui, é só enquanto chega a época da primavera. Acabou há poucos dias, agora já está no verão, né? Mas daqui Aham. 2, 3 meses de novo, já o verão já começa a ir embora, 4 meses por aí. Sim. Aí você chegou, entrou, conseguiu entrar, e aí você falou, bom, agora deu certo, entrei, e Porque aí. aí eu cheguei, né, aqui na Filadélfia,
Aí já foi em 2006. Aí quando eu cheguei, a minha irmã já estava no aeroporto me esperando. Aí só cheguei, eu lembro que foi numa quinta-feira. Assim, cara, é muito diferente, cara, muito. Hoje não é tão diferente, porque hoje, exemplo, você vai aí, escreve aí Filadélfia, você vai ver a cidade inteira. Você escreve qualquer nome no Google hoje, no YouTube, Facebook, você já sabe tudo. Não, agora eu vinha no escuro mesmo. Você via. Aham. E aí você deslumbrou, você chegou assim, deslumbrado? Como foi Rapaz, você chegar aí? eu lembro que eu cheguei no aeroporto, assim, eu tinha algum tempinho já que eu não via minha irmã, que eu cheguei assim, aí minha irmã falou assim, na hora que você chegar no terminal, você não sabia falar nem um A em inglês também, né? Aham. E tem É, o tá com mais medo, né? porque o espanhol aqui também é normal, entendeu? Por exemplo, você chega num lugar e não fala inglês, não fala nada, eles arrumam o tradutor para você rapidinho. Não tem esse problema mais. Você não fala o idioma e rapidinho eles vão caçar um jeito de te ajudar, entendeu? Aí eu lembro que eu cheguei. Quer saber? Pode ser. Você acha que vai atrapalhar? Não, é a gente que não quer te atrapalhar. Ah, tá. Então eu vou lá para cima. Vai lá pra cima. Tá bom, sem problema. Porque às vezes as meninas dando a brigar aqui, aí acaba. É que eu quero também que seja assim, bem familiar mesmo, entendeu? Aham. Bem. Oi, meus amores. Deixa eu só dar dar um beijo, papai. E aí, mostra as meninas aí, qual que é o nome delas? Tá, você quer? Eu vou te mostrar elas aqui. Deixa eu acender a luz aqui. Tem duas. Ah, Ah, fecha o vestidinho. Fecha. Olha lá, ó. oi, querida, tudo bem? Fala assim, oi, tudo bem? Essa é a Juju. Júlia é o nome dela. Aham. Júlia Oliveira. E Júlia essa Oliveira. é a Taia. Oi, querida, tudo bom? Fala assim, olá. Essa aqui é da cara mais. Hello, Brasil! Fala assim, olá, tudo bem? A cara dela fechada. Essa aqui acostuma mais rápido. Essa aqui precisa de um tempinho, entendeu? Para ela. Qual a sua idade delas? Essa aqui vai fazer 6 anos agora em setembro. E essa tem 2 meses, 2 anos e 3 meses, mais ou menos. Tá. 2 anos e mais. Aí tá as duas aí, ó. E a minha esposa tá lá na cozinha. Tá certo. Pode ligar a TV, meu amor? Deixa eu acender a luz lá de cima. Por que quero? Minha mulher chegou ali agora, vai fazer uma jantinha. Então, assim, você pode fazer seus cortes, mas, assim, se você puder deixar, assim, bem normal, porque o pessoal gosta das coisas mais visíveis Sim, mesmo, entendeu? sim. Para ficar bem, deixa eu arrumar um lugar para me sentar. Eu acho que eu vou ficar na escada aqui, ó. Você acha que se eu ficar aqui assim, tá bom? Tá ótimo. Ah, Aí, maravilhoso. Tem até um cenário atrás aí, ó. minha mulher colocou um quadrão do leão aqui, aí o que eu tô... Aqui em casa é 3 pisos, entendeu? Tem o porão, aí tem o segundo piso, onde é a cozinha, tem um banheiro, uma sala, antessala, e aqui em cima tem mais um banheiro e os quartos. Aí chegando aí, você que foi trabalhar no quê? Você chegou Não, aí deslumbradão, pô, vê, estou nos Estados Unidos, né, cara? Aí você chegou, pô, deslumbradão, e aí? rapaz, eu vou falar com você. Aí na hora que eu cheguei no aeroporto, o avião desceu, falei assim, meu Deus do céu, aonde eu tô chegando? Assim, mas assim, totalmente fora de mim mesmo, entendeu? É porque parecia que era um sonho, cara, que era um sonho e a qualquer hora você acorda e não era aquilo. Aí eu lembro que a minha irmã falou assim que você chegar, a gente conversou antes, ela falou assim que você chegar, no terminal você só acompanha o pessoal. Tá. Aí eu peguei, chegou no aeroporto, desceu, o pessoal foi saindo, eu fui saindo atrás. Aí eu já, com um pouco eu vi a minha irmã lá na frente, né? Ô, Juju, abaixa aí um pouquinho, meu amor. Sabe? Aí já vi minha irmã, já peguei, já encontrei com ela, tá uma alegria, cara, imensa. Eu falei assim, agora eu acho que eu tô chegando mesmo. Só que eu cheguei de noite, né? E aí dentro do avião eu só via lá de cima.
Aí depois a gente já é o aeroporto de Filadélfia. A minha irmã, na época, minha irmã morava lá em Nova Jersey, num condomínio que tem muito brasileiro. A cidade chama Deurã e o condomínio chama Handelsglin. Brasileiro no mundo até hoje. Aí minha irmã pegou o carro tal, e a gente foi embora. Quando eu cheguei em casa, eu tomei um banho. Aí jantei, bati um papo com meu cunhado, minha irmã tal. Eu tinha 26 anos na época. Olha. Aí eu pensei assim, aí de novo que eu fui pro quarto, cara, eu não conseguia dormir, você acredita? Sério? Assim, eu olhava para cima, assim, via o telhado, né? O estilo das casas, na parte de dentro. Porque no Brasil, igual na roça, eu era acostumado. Eu estava dentro de casa, com as casas barriadas, buraco de parede, normal aí no Brasil, lá na roça. Agora já melhorou. Hoje já não está tendo mais. Sim. As casas não eram forradas assim, tá vendo no teto lá na minha roça. Você vê os buracos lá dentro, bicho entrando. E aqui as casas é muito bem vedadas. Não, você só entra bicho se você abrir a porta. E só no verão, porque no inverno os insetos morrem tudo. Aí eu olhava assim e falava assim, meu Deus. Aí no outro dia, porque eu cheguei de noite, aí no outro dia, o dia clareou, eu consegui dormir. Na hora que eu abri a janela, eu vi assim a paisagem. Eu cheguei no verão, tudo verdinho, rapaz. E na hora que eu saí lá fora, um calorão. Aqui, se a casa não tiver ar-condicionado, você não aguenta ficar dentro. Tem que ter ar-condicionado. Aqui você não vê terreiro das casas assim de terra, entendeu? Você não vê. Aí eu olhei assim, tudo gramadinho, tudo calçadinho, o telhado, falei, igual filme, igual eu vi a Sessão da Tarde aí no Brasil, na época. Sim. Meu Deus, porque aqui é muito um padrão, entendeu? As casas. Uhum. Aí eu olhei assim, caramba, eu tô nos Estados Unidos mesmo, cara. Aí eu peguei, aí saí e tal, a minha irmã já tinha saído para trabalhar, meu cunhado, aí eu abri a porta, fui lá fora um pouquinho, porque eu cheguei numa quinta-feira, aí meu cunhado falou assim, segunda-feira você vai começar a trabalhar, o trabalho já tá arrumado. Falei, beleza, então vamos esperar até segunda-feira para você dar uma relaxada e tal. Sim, conhecer o lugar. E eu fiquei muito tempo, assim, longe de tudo, entendeu? Sim. A família. Aí, esse final de semana, você começa a ligar pro pessoal e tal. Eu falei, beleza. Aí, quando eu saí lá fora, o Ayrton, um calor, cara. O calor que, assim, esse mês de julho agora, até setembro, outubro. Cara, é um calor, uma umidade tão grande que você não tem ideia. Aqui, nessa região que eu moro, é raro ficar 15 dias sem chover. Tá. Raro. Porque é muita umidade mesmo. Então, aqui chove muito. Ficou quase um mês sem chover esses dias aí, foi até estranho. Tava já todo mês sem. Só que a gente não vê a diferença, porque não dá poeira, né? Porque não tem estrada de chão, então não dá poeira. Ah, sim. Os terreiros, tudo é calçadinho ou grama, então não dá poeira. E aí eu comecei. Aí quando eu saí assim, do lado de fora, que calorão, e eu falei assim, num lugar desse não neva nunca. Calor desse? Pensei assim, nunca que neva num lugar desse. Aí eu comecei a ligar para a família, meus irmãos que estavam aí, porque até então era só eu e minha irmã que estavam aqui nos Estados Unidos, né? Sim. E fui ligar pro pessoal, falar pro pessoal, conversei com os irmãos e tal. E aí, na segunda-feira, aí meu cunhado já preparou minha roupa para trabalhar, meu cinto, né? Eu tenho até vídeo aí no canal mostrando o cinto que a gente trabalha. E eu tive muita dificuldade também no início, porque eu nunca trabalhei com construção no Brasil, entendeu? Uhum. Aí, assim, se a pessoa tá no Brasil hoje, quem for ver essa live aí, eu já dou uma dica. Quem tá no Brasil hoje, trabalha na construção, ele já vai chegar aqui com a mente mais aberta para construção, entendeu? Porque casa é casa em qualquer lugar, entendeu? Vai mudar o estilo de fazer. Mas, assim, ele vai olhar assim e vai saber como é que é uma parede, tirar esquadro, tem as medidas que muda, a forma que as casas aqui é tudo de madeira, tá vendo? Você nem percebe, mas isso aqui é tudo madeira por dentro. Então, eu tive bastante dificuldade. Eu trabalhei em roça, trabalhei em supermercado, trabalhei em farmácia lá em Governador Valadares, mas na construção nunca. Então, o meu primeiro dia, eu cheguei assim, falei assim, meu Deus. Na época, o pessoal era mais bruto, entendeu? O povo mais Uhum.
não deixava você usar uma luva, nem no inverno, nem no verão, os caras ficavam enchendo o saco. Eu só sei que todo dia que eu chegava em casa, minha irmã tinha de tirar frepa. Frepa de Das madeiras, das madeiras. das madeiras, porque eu não sabia pegar as madeiras direito, e a gente trabalhava com muita correria, o pessoal trabalhava correndo. Hoje, a carpintaria aqui, a construção aqui é mamão. E o problema também é que não tinha patrão igual hoje, entendeu? Hoje tem muito patrão. Porque na época que eu cheguei, não tinha celular, não tinha esses negócios. Eu fui ter celular 3 anos depois que eu estava aqui, com muita dificuldade. Então, quando você não tinha trabalho, você ficava em casa. Hoje, não. Se o cara está aqui hoje, amanhã já vai para o outro lado, porque tem muita gente que já tem carro, já tem companhia. Então, as coisas melhorou muito. Então, todo dia que eu chegava, a minha irmã tinha de começar a tirar as madeiras que entravam na minha mão. Ai, A mano, entendeu? Aí o cinto que eu usava, eles mandavam você pôr muito prego, ferramenta, sem necessidade. Feria minha cintura, entendeu? Na época que eu comprei uma bota maior, feriu o meu pé. Eu falei assim, aí passou segunda-feira, terça-feira, falei assim, não, eu não... Aí passou uma semana e eu ganhava $8 por hora. $8. $8. Tudo mudou, né? A gente não pode ficar comparando. Hoje, quem já chega aí, Oreia mesmo, já começa aí com 14, 15, depende da necessidade do Tá, empregador, entendeu? tá. Aí, $8. Aí, quando inteirou uma semana, eu falei assim, caramba, será que eu não vou aguentar esses Estados Unidos, não? Porque você chega, você é orelha de tudo, você não conhece madeira, você não sabe fazer, você só é mandado, entendeu? Sim. Manda, carrega isso, carrega aquilo, e eu só carregando peso o dia inteiro, só carregando madeira. Aí chegou um ponto, quando inteirou um mês, eu peguei meu pagamento, eu lembro que eu fiz bastante hora, né? Aí peguei 1.000 e tantos dólares. Aí eu pensei assim, já começou a melhorar. Ficou mais feliz. Tem um monte de dólar, né? Eu nunca tinha visto aqui um monte de dinheiro. Eu falei E logo assim, quando você vem do Brasil, você faz conversão, né? Pô, isso aqui vai dar não né? sei quantos reais, pô. Na época, quanto tava? Você lembra quanto tava o dólar na época? Mas eu acho que na época tava. Na época que eu cheguei, tava no governo Lula ainda. Nos primeiros anos dele, não foi um péssimo governo. Eu acho que tava 3 e alguma coisa, entendeu? Tá. Então, você pegou $1.000, falou, porra, 3.000, pá, né? Só que aí, no caso, eu já pegava o dinheiro, eu não tinha como. Eu já fazia a conversão. Nossa, eu nunca tinha visto R$ 3.000 na mão lá no Brasil. Sim, sim, sim. E Nossa, naquela época, eu acho que o salário mínimo, eu acho que era não, 1.900 reais, né? era por aí, ou menos. Sim. Aí eu pensei assim, nossa, que monte de dinheiro se eu tivesse no Brasil. Mas aí, no caso, eu tinha de pagar minha irmã, eu tive gasto, aí você já chega aqui devendo, entendeu? Só que quando Aham. você está fazendo conversão, é um problema ainda que quem está no Brasil e está aí, sabe, se eu ganhar $200 por dia, vai dar R$ 1.000, mas não funciona assim. Você Sim, ganha, sim, sim, sim. É, porque você vai ganhar e gastar aí. ganha dólar, gasta dólar, entendeu? A nossa diferença aqui é poder de compra, que ajuda demais. Aham. Sim. Aí eu lembro, aí peguei 1.000 e poucos dólares, já cheguei, dei o dinheiro todo para minha irmã, porque eu queria pagar minha conta rápido, né? Minha conta, que eu devia a ela, que ela me ajudou. Você já chega, já tem que pagar a despesa da casa, que é aluguel, e tudo da casa, comida. Aí ela tirava uns $20 ali, me entregava. Eu não dirigia, eu não tinha vaidade assim de ir para loja, shopping, comprar roupa, esses trem. Aí eu Aham. ia no Walmart mesmo e vou até hoje, né? Compro roupa barata. E aí só sei que eu paguei minha irmã rapidinho, eu acho que foi uns $8.000. Eu cheguei em julho, quando foi. Quando foi lá para dezembro, eu já estava acabando de pagar a minha irmã. Aí começou a sobrar um dinheirinho, entendeu? E na época também podia ligar para o Brasil, não tinha como ligar para o Brasil igual a gente liga hoje, a gente está aqui, isso não existia. Aí a gente comprava cartãozinho, entendeu? Eles vendiam uns cartãozinhos, o próprio Brasil, tinha uns brasileiros aqui que vendia. Você ia lá Aham. e comprava um cartãozinho de $3, $5, e ali você ia digitando o número do cartão, aí mandava você digitar a senha, você digitava o número da pessoa e você ligava para o Brasil. Mas era uma dificuldade que você não tinha ideia. Aí mandava, você quer em português? Não, na época não tinha em português. Você quer em espanhol? Nós só ouvia em espanhol. Você quer em inglês? Aperte tal. Você quer em espanhol? Aperte tal. E assim ia. Era muita dificuldade, entendeu?
Aham. Mas aí o tempo vai passando, entendeu? Aí depois eu fui conhecendo outras pessoas. Aí, você tem outras perguntas ou eu posso contar na Não, história? pode continuar, pode contar essa história, tá maravilhoso. Aí depois que o tempo foi passando, eu fui fazendo outras amizades. Aí eu tinha uns outros parentes que moravam em Canérica, né? Aí Aham. eu já fui lá em Canérica, só que eu andava só com a minha irmã, porque eu não dirigia, não tinha carteira. Conselho que eu dou pro pessoal, quem é recém-chegado, tira a carteira primeiro para depois comprar um carro, entendeu? Você não evitar problema, porque dá muito problema se algo a polícia para. Pode ser que sim, pode ser que não. Cada caso é caso. Mas o certo é você tirar sua carteira primeiro. E aí eu lembro, depois deu uma enfraquecida de trabalho. Aí tinha um primo meu que morava aqui em Delaware. Delaware é um estado. Ele tá entre Maryland e Pensilvânia. Ele tá no meio aqui, mais ou menos. É 1 hora daqui lá, mais ou menos. Aí eu tinha um primo meu que morava em Delaware, trabalhava tal. Aí enfraqueceu de trabalho, aí eu fui trabalhar lá, entendeu? Meu primo me levou. E aí, quando eu cheguei lá, o cara me viu trabalhando tal. Falou assim: quanto que você ganha? Eu falei assim: meu patrão lá tá pagando $8. Ele falou assim: não, vou te pagar $10 agora. Eu falei assim: maravilha, ué. É, opa, já subiu. $2? Aí já. Aham. Aí já foi para $10. Aí depois lá o serviço enfraqueceu, porque a construção é assim, eu acho que no mundo inteiro. Na mesma hora que Aham. o trabalho enfraquece. Aí depois eu voltei, aí voltei pro meu ex-patrão de novo, que ele estava precisando, aí voltei. Aí, como eu já melhorei um pouquinho, aí depois de um tempo, já foi, aumentou para $11, $12, $13. Aí as coisas vai facilitando, você vai aprendendo a trabalhar, entendeu? Hoje, uma coisa que Sim. acontece muito aqui é o pessoal, antes de aprender a trabalhar, já quer ganhar dinheiro, entendeu? Já quer ganhar bem, já quer chegar ganhando Tá, ô, um tá. salário de profissional. Exemplo, eu tenho os meninos que trabalham comigo. Eu levo o camarada, eu pergunto quanto dólar que você ganha. Eu ganho. Aqui, exemplo, se uma pessoa já ganhar mais de $20, você já pode considerar que ele sabe fazer bastante coisa, entendeu? Se Tá. você for chegar em $20, se o cara já vai falar assim: eu ganho $20. Ah, beleza, igual eu tenho meu trabalho, se o cara já ganha $20, eu já sei o que ele vai dar conta de fazer ou não, entendeu? Ah, ganho 23, 24, eu já não falo nada com ele, eu pego a ferramenta e entrego, se vira. Aí, Tá. se eu entrego a ferramenta e eu vejo que o cara não desenvolveu, eu posso pagar ele ali a primeira semana ou a primeira quinzena aquele valor e já vou falar com ele: nesse valor não dá mais para mim. Porque o camarada tem que dar resultado, entendeu? E Sim, no sim. Brasil, eu acho que tá assim também. Você tem que Aham. dar resultado. Se você não dá resultado, o patrão não aguenta te sustentar, entendeu? E aqui, como é por hora, o camarada ganha por hora. Então, ele tem que soltar as pernas. Ele tem que avançar mesmo, porque a hora tá passando e se ele não se dedicar, se ele não soltar as pernas digamos, dar lucro para o patrão não vai aguentar sustentar ele. Sim. Como... Porque aí dá lucro para ele. Quanto mais hora dá lucro para ele, mais dá prejuízo para o patrão, tem que Isso, pagar a hora a mais para ele. isso. E eu trabalho, eu coloco aquelas chapas e eu ganho por chapa, entendeu? Eu tenho, em cada trabalho meu, a chapa tem um preço, aquele comprensado. Então, tem lugar que digamos que é $8, tem lugar que é 12, tem lugar que é 10, depende da dificuldade do trabalho, entendeu? Então, exemplo, como eu já conheço o trabalho há muitos anos fazendo, é, eu sei aonde o camarada vai trabalhar e o serviço vai render e sei aonde não vai, entendeu? Então, E quando você também, chegou aí, então, quando você chegou, você já foi trabalhar no que você trabalha hoje em dia. não, aí eu trabalhei no fremo, que é o esqueleto da casa, entendeu? Ah, aquela parte de dentro. Só que na época os meus patrão, que é aquele esqueletão, igual você já vê nos vídeos. Só que aí os meus patrões, na época, eles mesmos colocavam aquelas chapas. Tá. Aí o tempo passou, tal, o tempo foi passando, a gente vai resumindo para não ficar muito longo. Aí depois a gente mudou para Filadélfia, a gente morava em New Jersey, depois de tanto tempo a gente mudou para Filadélfia. Aí depois eu comecei a trabalhar com meu ex-patrão. Aí eu trabalhei com ele. Eu comecei a trabalhar com ele em 2010. Ele foi meu último patrão, assim, trabalhando na hora, entendeu? Eu trabalhei com ele em 2010 até
2010? Não, comecei a trabalhar com ele. Não, acho que foi por aí mesmo. 2010, 2008, por aí. Só sei que eu trabalhei quase 10 anos com ele, trabalhando a hora para ele. Assim, aí eu cheguei lá ganhando 14, 15 dólares. E aí eu fui trabalhando. Então eu aprendi com esse ex-patrão meu que eu aprendi mais coisas, entendeu? Que me deu mais oportunidade de aprender mesmo. Que aí eu já tomei frente de muita coisa no trabalho. Só que aí chegou um ponto que eu pensei assim, não, eu tenho que dar um passo a mais agora. E é normal isso, entendeu? Aí eu comecei, e o que eu faço hoje, eu fazia lá para ele, e é um trabalho que eu sempre gostei de fazer. Aí eu pensei assim, não, vamos dar um passo a mais. Aí peguei, e aí nisso eu casei, aí depois que você casa, a despesa aumenta, tal. Eu falei, não, chegou a hora. Aí comecei a comprar minhas ferramentas, entendeu? E a sua mulher é brasileira? Minha mulher é brasileira. Você E conheceu ela onde? eu conheci na igreja. Ah, tá. Você frequentava uma igreja aí. Qual igreja que é? Comecei a frequentar a igreja em 2013, final de 2013. Até então, eu levava minha vida no mundão aí, curtindo e zoando mesmo. Só que aí chegou um ponto que eu comecei a cansar de tudo, entendeu? De bagunça. Também eu cheguei nos 29, 30 anos, falei 31 anos. Falei assim, opa, a idade tá batendo e eu não sou moleque mais para ficar uma para lá, outra para cá, boteco, essas coisas. Aí eu pensei assim, não, de jeito nenhum. Resolvi eu falei assim, eu quero uma mudança de vida, entendeu? Aham. Aí eu pensei assim, e para me mudar de vida, eu preciso de Deus entrar na minha vida e fazer uma transformação. E aí eu pensei assim, eu tenho que ir para a igreja, fazer amizades novas, outros tipos de pessoa, porque se eu continuar com as mesmas pessoas, eu vou continuar no meu mesmo mundinho. E Sim. eu não tava vendo prosperidade, entendeu? Trabalhava, não via para onde o dinheiro ia. Então eu tava perdendo tempo. Falei assim, vai chegar um ponto que eu não vou aguentar trabalhar, não vou ter família, não vou ter nada. Falei, não, isso não tá certo. Aí eu falei assim, só que cada um escolhe sua forma de viver. Eu falei assim, eu vou mudar a minha vida. Eu tinha uma dificuldade muito grande porque familiares, amigos, tal, entendeu? Eu sou da minha família da religião tradicional e eu fui o único que pensei assim, não, eu quero algo diferente. Aí passei conheci uns amigos, me convidaram para a igreja, aí eu fui para a igreja. Eu lembro que eu fui uma vez, aí gostei demais da igreja. Aí eu lembro, rapaz, que eu tinha a gente tinha comprado uns ingressos lá em Nuque pro show do Gustavo Lima. Aham. Aí eu pensei assim, meu Deus. Assim, e algo pesava no meu coração, assim, não vai pro show, não vai pro show. Porque eu tinha acontecido algo tão bom comigo na igreja, ter uma limpeza tão boa espiritual, assim, que eu saí já tão feliz. Aí eu pensei assim, não, eu não vou nesse show. Mas aí eu tinha uns amigos, tal, a gente tinha comprado os ingressos, uma área VIP. Aí acho que foi $200 o ingresso. Aí acabei indo, rapaz. Mas foi o pior show da minha vida. Pior. É mesmo? Por quê? Rapaz, nada lá tava bom para mim, entendeu? Quando eu cheguei, fiquei na fila para entrar, na época muito frio, eu lembro que foi no mês de novembro, muito frio. Eu só indo com o pessoal bebendo, e eu bebendo também, e já não é algo que eu queria mais para minha vida, entendeu? Entendi, entendi. É algo que eu já bebida, cigarro, esses trem do Era um mundão, ambiente que você não estava sentindo mais bem, né? sim, eu já não queria. Mas como eu estava naquele mundo envolvido, eu acabei indo. Mas assim, eu fui contra o espírito, entendeu? Eu só olhei a carne aqui e a situação ali, aquele momento, e fui. Mas algo falava comigo, não vai. E eu fui, rapaz. Aí eu cheguei lá, a galera, nós na área VIP, o pessoal bebendo. Eu pensei assim, eu vou ter que beber para ver se eu animo. Falei, não, bebi, fiquei bebo. Aí depois a gente saiu, a gente foi para um hotel. Aí até então eu bebo ali e tal, mas mesmo bebo, eu tava com aquilo vinha na minha mente. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, viu? Que bobagem que eu fiz.
Aí eu lembro que amanheceu o domingão, nós lá no hotel, eu levantei, tomei um banho. Na época eu não dirigia, eu tava de carona, e não era tão simples você chamar um Uber e um táxi igual hoje, né, ainda. Já tava melhor, né, na época, 2013, a gente já tava bem desenvolvido. Mas eu pensei assim, já tô aqui mesmo. Eu poderia ter chamado um táxi, mas o táxi aqui ia me cobrar muito caro, né, dá 1h30 de Newark aqui, domingo. Aham. Eu pensei assim, não vou acabar de ficar aqui. Aí a gente ficou lá no hotel, aí durante o dia aquele arrependimento. E doido querendo vir embora, doido querendo vir embora. E o pessoal lá zoando ainda. A gente fala after party aqui, né? O after party. Aquela ressaca depois, aquela festa de ressaca. E eu lembro que nós fomos sair de lá no domingo, 4 horas da tarde. Aí quando eu cheguei, entramos no carro, eu caladinho. Aí os meninos, não, Fernando, você tá tão estranho. Eu falei, não, tô de boa. Mas assim, na minha mente já tava assim, é a última vez. É a última. Na minha mente. Aí, uma vez, me deixaram em casa, quando eu despedi, só falei assim, vocês vão com Deus, meus amigos. Vocês não me pegam mais. É a última vez. E ali foi o último show do Gustavo Lima e a última ressaca que foi... E a última cachaçada que foi final de 2013 para 2014. Olha, que bacana. Aí ali eu cortei bebida, cigarro, e cortei. Aí, assim, eu não afastei das pessoas. Eu tenho minha família, eu tinha uns amigos. Sim. Só que aí eu já tinha na minha cabeça, eu ia no churrasquinho, eu já não bebia. Nada contra quem bebe, quem gosta, cada um escolhe a sua vida. Eu já tinha feito a minha escolha. Se hoje alguém me pede um conselho, eu falo assim, abandona o mais rápido possível. Se você não abandonar agora, aos poucos vai chegar um tempo que você vai ter que abandonar, querendo ou não. Se você, Sim, sim. se você adoece hoje, vai, não sei se você bebe ou não, mas assim, eu tô falando o que eu acho, entendeu? Se hoje você adoece e vai no hospital, se tiver, a primeira coisa que o médico te pergunta, você bebe ou você fuma? Se É, você vai ter que parar de beber, ou se você fuma, você vai ter que parar de fumar. Porque a gente sabe que não é algo que faz bem para nossa saúde. E aí, mas mesmo assim, eu passei indo eu ia para a igreja, comecei a fazer as amizades novas na igreja. A minha esposa foi uma delas, né? Que antes da gente casar, nós tivemos amizade primeiro. E aí, só que aí, com o tempo, eu fui me ajeitando mais com os amigos da igreja do que os do mundão, entendeu? E já era menos, já tinha diminuído muito, porque eu já não ia no boteco, eu não ia no show, eu não ia no after party. Era só aqueles amigos mais próximos da minha família mesmo, da minha irmã, dos meus irmãos, que eu encontrava. E aí era aquela coisa, eu chegava no churrasco, eles falavam, você não vai aguentar por muito tempo, rapidinho você vai voltar a beber de novo, e patati. aham. Eu falei assim, rapaz, o que eu tenho bastante é palavra. Quando eu ponho um treino na cabeça, eu não, igual falou que você, não foi 6 meses eu Sim, garrar, sim, sim, sim. e agora não bebo, vocês podem ter certeza. Aí e eles chegavam, vamos beber uma, que trem, me oferecia. E eu, não, você tá doido. Já isso aí é passado para mim. Hoje já não acontece mais. Né? Só que hoje também meu estilo de vida já é outro. E aí eu continuei na igreja e ali, depois de um ano, eu e minha esposa nós começamos a namorar tal. Aí a gente já noivou também. E agora a gente já está aí para 7 anos de casado e 2 filhas. Olha que maravilhoso. Graças a Deus, foi uma das melhores escolhas ter colocado Jesus na minha vida, aceitado Jesus na minha vida. E aí, assim, não é que sua vida vai ficar 100%, que isso aí Sim, vai vir as dificuldades. E a tentação é maior ainda. Porque a partir sim, é do momento que verdade. você passa a lutar contra desejos da carne, desejo das coisas do mundo, não é brinquedo. Não sei se que religião que você é, mas eu sou cristão evangélico. Você falou que seu pai estava na igreja, mas também não sei se ele vai Ele na. é evangélico. Ele é evangélico também, né? Uhum. Então, a partir do momento que você passa a lutar contra essas coisas, não é brinquedo. Mas aí é oração, e no dia a dia você cai, levanta. E a gente tá. E agora hoje eu tô sossegado. 7 anos de casado com a minha filha, minha esposa, tem a minha família. Aí nesse passar do tempo,
eu trouxe um outro irmão meu, né? Ah, legal. Aí, no caso, aí ficou minha irmã, eu e meu irmão. Aí, depois, esse irmão que eu trouxe um outro irmão meu também. E depois veio uma irmã minha. Então, no Brasil, eu não tenho irmão nenhum mais. Então, todos aqui. Aí, aqui, a minha família já é bem grande. Fora os primo primeiro e primo segundo, eu Aham. eu tenho sobrinhos que nasceu aqui, tem sobrinhos que chegou depois. No Brasil mesmo, assim, mais próximo, eu só tenho a Luísa e o Pedro, que é sobrinho. Tá. E acabou. Os outros já tá tudo aqui, um bocado nasceu aqui. Que Meu pai, maravilha. a minha mãe, né? Eu não contei, mas a minha mãe, eu perdi minha mãe em 2004. Então, quando eu vim para aqui, eu já não tinha mãe. O meu pai teve aqui em 2016. Ele teve aqui, ficou um mês com a gente, aproveitou Oh, bastante. que legal. Só que aí em 2017 ele veio a falecer. Meus E, sentimentos. hã? Meus sentimentos. E aí até então eu tinha um outro irmão que ficou no Brasil. Ele teve aqui em 2018, um irmão meu, aí veio ele, a esposa dele, meu sobrinho, a minha sobrinha veio. Só que aí foi em 2019, esse irmão meu veio a falecer também. E aí, agora há pouco tempo veio um sobrinho meu, chegou, e aí, que é filho desse irmão meu que faleceu, né? E aí a minha cunhada e a minha sobrinha tá aí no Brasil, uma tá fazendo faculdade no Rio de Janeiro, a minha cunhada que mora em Valadares, e agora, no mês de julho agora, eles chegam, vai vir aqui passear, vai vir a minha Muito cunhada, bacana. perdeu o marido dela, e a minha sobrinha. Então, assim, e aí a minha esposa, ela é de Montes Claros, Minas Ah, Gerais, também é mineira. mineira de Montes Claros, e ela tem a mãe dela lá ainda, tem o pai e tem a irmã. Porque a minha esposa estudou aqui muitos anos, fez faculdade aqui e tal. Ah, que bacana. E os pais dela também, quando tem a oportunidade, eles vêm, entendeu? Mas Sim. graças a Deus, a minha esposa tem o pai dela, a mãe dela, tem a irmã, tem a avó dela, que já é bem velha. Assim, velha, já tem, eu acho que deve ter uns quase 90 anos já a avó dela. E há pouco tempo agora, a tia da minha esposa teve aqui, ficou uma semana com a gente, ela é casada com um americano, aí esteve lá pro lado de... Tem uma filha com um americano, ela morou aqui bastante tempo também, ela esteve lá pro lado de... Lá pro lado do Texas, e depois veio passando Aham. com a gente aqui na Pensilvânia. E... Deixa eu perguntar uma coisa para você. Aham, Aí você trabalhou, você falou que lá na construção, aham. você chegou um tempo que você queria dar uma mudança na tua vida. Aí foi quando você surgiu a ideia de montar sua companhia? Sim, aí quando eu já estava casado com a minha esposa, eu falei Aham, com ela, vamos montar uma companhia? Ela, vamos. E como ela é muito boa na internet, eu sou cabeça dura na internet. Eu achei que eu nem ia dar conta de abrir esse negócio aqui e trocar ideia com você. E não precisa aham. cortar, não, nem pode colocar mesmo. Eu sou Tá cabeça, bom, tranquilo. eu não tenho vergonha, eu não estudei, entendeu? Na verdade, eu não estudei. Porque eu estudava, morava lá na roça, eu parei na oitava série. Eu parei na oitava série, nunca, não é exemplo para ninguém, mas eu nunca gostei de escola. E era difícil para estudar ainda. Você tinha que andar muito longe a pé. Eu cheguei a andar 12 quilômetros para chegar na escola. Rapaz, 12 quilômetros. Era difícil. E eu preferia trabalhar do que ir para escola. Não, não é exemplo para ninguém. Tem que estudar, entendeu? Mas eu tinha essa dificuldade. Aí eu falei com a minha esposa: vamos abrir uma companhia e tal. E eu tô querendo mexer com as minhas coisas. Aí ela, como ela já sabe mexer com esses negócios, ela é muito boa no inglês, escreve bem, fala bem, bem dizer, quase fluente. Aí começou a fuçar na internet aqui, já começou a descobrir. Aí a gente pagou. Na época ela não sabia abrir companhia. Hoje ela já sabe abrir Tá. companhia. Aí a gente foi, conhecemos um português que ele trabalha com isso. Ele trabalha aqui num banco chamado Eusfago. Não sei se você já ouviu falar. Não sei se você já Não, ouviu. não vou falar. O banco chama Eusfago. E ele ajuda lá, como ele fala português, aí, então qualquer brasileiro que chega lá e fala português, e ele trabalha lá, então eles já colocam ele para
para conversar com os brasileiros, né? Tá, sim. Hoje, aqui nos Estados Unidos, idioma não é problema, entendeu? O camarada chega que eu não falo português, não tem problema, nós vamos resolver seu problema. Eu não falo inglês, nós vamos resolver o seu problema agora. Eles resolvem rapidinho, entendeu? Se chegar no supermercado, se chegar em loja, se você precisar da ajuda da polícia, não vai, o idioma não é problema mais, eu acredito que no mundo inteiro, entendeu? Aí a gente conheceu esse português, eu não sei, foi através do meu ex-patrão mesmo. Ele tinha abrido a companhia com ele e falou: "Seu Fernando, você quer abrir sua companhia? Eu conheço esse português aí que abre a companhia." Falei: "Ah, beleza." Aí entrei em contato e tal. Ele ajeitou, fez a companhia para mim. E aí eu comecei a comprar minhas ferramentas, entendeu? Sim. Aí, só que eu tinha um problema ainda de que eu não tinha carteira. Eu falei: "Não, para mim, eu quero ter minha carteira para mim poder dirigir de boa." Aí eu consegui também tirar minha carteira, graças a Deus. Já até renovei ela há pouco tempo, já estou indo para 5 anos aí de carteira. Aí comecei a comprar as ferramentas. Aí eu comecei a comprar as ferramentas mais baratinha, né? Que no caso é cabo, mangueira, as ferramentas que a gente usa. Depois eu vou até fazer um vídeo mostrando o pessoal o preço dessas ferramentas. E aí, quando eu cheguei no gerador e compressor, que é os mais caros, né? Que é mais de $1.000, o gerador é 400, 500, aí comprei eles. Aí eu comprei, na época, foi em 2018, aí eu comprei uma caminhonete. Eu falei assim: "Não, eu vou começar a trabalhar nessa caminhonete." Aí preparei ela, aí, né, eu comecei a pegar um trabalhozinho ali, um trabalhozinho lá, trabalho pequeno. Muitas das vezes eu fui trabalhar sozinho, né? Porque eu não tinha ninguém para trabalhar comigo ainda. Tá, É algo que começa bem pequenininho, entendeu? sim, sim, sim. Eu ia fazer um trabalho lá, mas eu falei assim: "Eu preciso do carro e das ferramentas." Aí eu comecei a espalhar meu contato. Aí, na hora que não tinha meu trabalho para mim ir lá, eu ia e trabalhava a hora para o meu ex-patrão mesmo. E eu falei: "Ô, meu trabalho aqui acabou, posso ir trabalhar a hora?" "Opa, vem embora." Aí trabalhava. E aí as coisas foram acontecendo, entendeu? Só que aí a minha ferramenta começou a aumentar muito. A minha caminhonete já estava pequena. Aí eu Entendi. já não estava cabendo as minhas ferramentas, porque aí eu tinha uma serra, já foi para duas, eu tinha uma pistola, já foi para duas, e devagarzinho você vai crescendo. Aí eu fui e já pensei assim: "Não, vou comprar uma van." E aí comprei a van. E aí porque e a minha caminhonete também, eu estava colocando muita milha nela, né? Rodando muito. A minha caminhonete nova. Que aí no Brasil nem tem essa caminhonete, mas ela é tipo Hilux, entendeu? Aham. É bem parecida com a Hilux. Eu acho que ela é maior. Se você tiver curiosidade, depois você pode pesquisar na internet. Aqui é normal ter ela, e não é carro de rico, não. É carro de carpinteiro, house clean. É normal, E entendeu? ó, falar para você, o pessoal que tiver interesse em saber, ele trabalha, aí pra gente aqui, você é marceneiro ou carpinteiro? Carpinteiro. Carpinteiro, É. né? Ele trabalha lá com carpinteiro, ele tem um canal Aham. mostrando toda a vida dele aí, eu vou deixar link depois no final também, para quem tiver curiosidade. E já peguei foto da sua caminhonete lá e da sua van. Já Você peguei pegou? fotinha, vou colocar no final do vídeo. Não, beleza. Você pode colocar lá. Tá, minha página no Facebook, Fernando Oliveira USA Construções na América. O Instagram, Fernando Oliveira. Tudo Fernando Oliveira USA. E no YouTube, eu acho que já inteirou 13 mil inscritos lá hoje no YouTube. E, Bacana. e na página já tá. Porque no YouTube eu pago para editar os vídeos. Tem uma editora aí no Brasil que edita meus vídeos. E na página eu acho que tá faltando uns 4 mil lá para 100 mil. Mas eu acho que daqui Ó, uns. bacana. Então tá crescendo. Legal. E aí eu falei assim: "Não, vou comprar uma van." Aí, depois que eu comprei a van, eu trabalhei um tempo sozinho também. E aí, um pouquinho, precisava ter que arrumar um para trabalhar. E aí, depois disso, foi crescendo. E aí você já começa a ganhar um dinheirinho mais. Aí você já começa a desufruir, entendeu? E aí também você já Sim. mais, né? Porque já tinha minha esposa, nós morávamos num apartamento pequeno. Aí a gente teve a nossa filha, a primeira filha no apartamento menor.
Aí, com os móveis vai aumentando, eu não tinha lugar para ficar guardando as minhas ferramentas. Eu falei assim: não, preciso, preciso de uma casa maior, que tem uma garagem, onde eu posso guardar minhas ferramentas. E lá nesse apartamento eu não tinha. Aí a gente Entendi. assim, vamos trocar. Aí a gente já veio para uma casa maior, mais cara. Mas igual eu falei com você, tudo é questão do dinheiro. Sim. Desculpa cortar você, uma curiosidade que surgiu agora. Aham. Como que funciona o sistema de alocação de casa aí? Tem que dar um calção? Como que é? O calção. Aqui, para a gente alugar esse apartamento, é, É uma single family ou townhouse? não, aqui é townhouse. É townhouse, entendeu? Mas assim, Townhouse, para explicar, pessoal, townhouse é a casa geminada, não é? o townhouse é a casa germinada. Aqui é germinado, só que é tudo separadinho, entendeu? Uhum, Tem um sim, lugar aqui que você mora em cima, o outro mora embaixo. Então, geralmente, você entra para a mesma porta ou a porta de um lado. Agora, tá, aqui não. Aqui, tudo aqui é meu. Ninguém tem acesso a nada, entendeu? sim. É as casas germinadas. Uhum, Só é que townhouse hoje individual. a gente alugou de um americano, aí ele pediu para checar o nosso crédito, entendeu? Ah, entendi. Crédito bom. Aí, como a gente tinha um crédito bom, é igual eu falei lá atrás, a pessoa chega hoje, procura um banco, assim que se estabilizar um pouquinho, procura o banco, abre uma conta, procura saber qual o banco melhor para abrir um crédito, entendeu? Você começa a abrir um crédito porque no futuro o crédito pode te ajudar nem tudo para você comprar um carro. Para você fazer qualquer coisa, você tem que ter crédito. Porque nem sempre você vai ter cash, entendeu? Aham, sim. E o seu nome também, se você tem crédito, é porque o seu nome é bom. Aí o cara pediu crédito, aí ele entrou em contato com o pessoal, o outro rapaz que a gente tinha um apartamento antes, ele pediu referência, aí Aham. o cara deu boa referência pra gente, a gente nunca teve problema em pagar aluguel atrasado, essas coisas, destruir o apartamento, nada disso. Então, foi rapidinho. Só que aí você vem o calção, entendeu? Esse é uma das dificuldades. Assim, uma pessoa que chega recente, ela não pode pensar em arrumar uma casa grande. Ela tem que procurar um quarto. Se for É até um porque, casal. vamos dar exemplo essa casa sua. Não sei quanto que é o aluguel. Você tem Aham. que dar aluguel, mas quanto de calção? Tem gente que pede como funciona. Se você chegar no. Vai depender também do dono da casa, entendeu? Tá, entendi. Normalmente, você vai pagar 3 aluguel. Então, Tá, normalmente é de 2 a 3. 4 eu nunca vi falar, entendeu? Mas tá, eu já vi falar 2 e 3. Igual aqui foi 3. Então, se é 1.500, você tem que chegar com 4.500 quatro. dólares. Tá, entendi. Entendeu? 4.500 dólares. Então, esse dinheiro você vai chegar e entregar ele, aí você vai assinar os papéis, como é que fala, gente? O contrato, fazer o contrato. Você vai assinar o contrato. Aí o que acontece? Se amanhã ou depois a gente decidir sair daqui, a gente tem 4.500 dólares na mão dele, entendeu? Ah, entendi. É um calção mesmo. Não é, E não aí, é que morreu, vai abater no aluguel, não. Isso aí depois é para a quando, reforma da casa se danificar. É para a e reforma da casa e para o restante devolve. isso, quando, se por acaso a gente sair daqui, ou se ele decidir que não quer renovar o contrato mais, aí ele vai mandar alguém aqui dar uma checada na casa, se precisa pintar, se precisa arrumar uma porta. Sempre vai achar alguma coisa, entendeu? E aí ele vai fazer o que tiver de fazer, e aí, se sobrar, ele vai te devolver. É a Entendi. segurança deles, entendeu? Não é a Sim. segurança deles, do dono. Aham. E aí, eu tentei fazer vídeo, tem muita gente me perguntando valores de aluguel, e aluguel encareceu muito aqui, ó. Muito, muito, muito. Nessa região que eu moro, é uma área melhorzinha, os aluguel que se você achar mais barato é 1.800 dólares das casas, entendeu? Então, assim, eu dou muito conselho para quem está no Brasil. Vai eu e a família. Meu amigo, você não vai se sustentar numa casa, não. Porque pensa uma pessoa que chega aqui, ainda quem vem aí, vem pro Caicai, não sei o quê, já chega aqui, tem gente que chega aqui, o Ailton, devendo 100 mil reais. Ó.
Caramba! Eu acho assim uma loucura. Eu não dou conselho para ninguém fazer isso, entendeu? Mas cada um, cada um. Eu não dou conselho Sim, para ninguém fazer essas sim. loucuras. Não dou conselho para quem tem casa no Brasil vender casa e vir. Tem muitos que penhora, entendeu? Aí não sabe se vai dar certo aqui ou não. O custo de vida aqui hoje não está barato, para falar a verdade. Aluguel encareceu muito depois da pandemia. Casa encareceu, alimentar. Antes você pegava 100, 200 dólares e enchia o carrinho.